Olá pessoal, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e aqui é o nosso podcast Amigovski, o podcast que eu faço com celebridades, com políticos, com advogados, juízes, médicos, enfim, toda e qualquer especialidade ou diferentes profissões podem ser entrevistadas para a gente e eu aceito a sugestão de vocês. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Ana Patrícia Staniscow, depois você vai me dizer a origem do seu nome, que ela quer ser chamada só de Ana Patrícia. Ana com 2 N's, né? Tem essa coisa desse nome um pouco mais longo. E a Ana Patrícia é uma candidata a deputada estadual pelo PL, né? Pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, pelo partido que está o nosso governador Cláudio Castro. E o número da Ana Patrícia é 22.712. Isso. Primeira vez, né, Ana Patrícia? Minha primeira vez. E aí, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Nunca. Mas é assim, né? Anda de bicicleta de uma primeira vez e a gente vai. Isso. Não é? E você é uma vendedora também? Ou seja, Sou. Eu até acho que a primeira profissão que nós temos que ter é ser vendedor. Eu sou professor e o tempo todo vendo ideias, vendo conceitos, vendo orientações no sentido de fazer com que o que eu venha falar seja comprado, né, pelaquela pessoa. E você vende o quê? Uma curiosidade. Eu vendo tudo. Tudo? Tudo que você botar na minha mão eu vendo. É mesmo, Ana Patrícia? Eu amo a venda. É um namoro, né? É um flerte. Então, se você fizer um bom dia, dá um bom dia sincero, um olhar, olhos nos olhos, você já está vendido. 10% já está vendido. Pouca gente sabe, mas quando a gente foi fazer a foto do PL, a Ana Patrícia estava lá e aí veio para maquiar. Até conversei com ela. E aí ela também faz podcast, que é uma outra vertente que eu vou apurar aqui direitinho para contar para vocês. Mas esse bom dia que ela comenta, eu vi, eu percebi. E você olha para mim como se me conhecesse. Depois você até falou que conhecia, né? Mas foi interessante que você veio, foi muito agradável, foi muito acolhedora, num ambiente totalmente diferente para mim. Porque da mesma forma que você é a primeira vez candidata, eu sou a primeira vez candidato, né? O número ficou um número fácil, o meu é 2224, o teu é 22.712, lembrando que 22 é o PL, e esse complemento cada um escolheu o seu. Sim, né? sim. Então eu percebi isso em você, a forma como você olha, e aí você me convidou, acabou que não concretizou por conta das nossas agendas, para fazer um podcast, ou seja, você também faz podcast? Faço. Eu comecei fazendo um podcast pensando assim, quando eu era criança as pessoas falavam assim, mulher, religião e futebol, política não fala, não se discute. Mulher fica quieta. Então, vamos falar de política? Pode isso? Pode. Esse é o tema. Daí que chegou. Aí eu comecei a fazer o podcast com algumas estaduais e, por causa do meu jeito, do meu bom dia sincero, eles me convidaram e eu aceitei. É um desafio, né? É um desafio. E todo partido tem que ter uma quantidade de mulheres como candidata, né? Esse é o teu caso. Você entrou um pouco... Mas assim, você não está entrando para cumprir tabela, você está entrando para disputar... Para fazer a diferença. Pesado. Com certeza. Eu trabalho com ações sociais desde os meus 18 anos. Eu tenho 30 anos. Então, assim... eu acredito que a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Sim. Né? Vai ajudando ali, ajuda aqui. Mas eu acho que quando a gente, dentro do parlamento, a gente pode fazer muito mais. Isso. E você representa muito bem as mulheres, né? As mulheres vendedoras que têm que realmente passar as ideias. Não só as mulheres, todo mundo. Todo mundo. Um exemplo, eu vou para as ruas, por exemplo, estou em Copacabana, muita gente me conhece. Já conhece a menina, aquela menina que eu conheço. Desde meus 16 anos eu estou ali, para lá e para cá, vendendo. Então, eu sei o grito, o clamor das ruas. Eu entendo a necessidade. E tem gente que faz, a partir de uma venda, uma amizade com você? Faz. De pegar e confidenciar que o marido deixou. Demais. Quer dizer, você é um pouco psicóloga também. Sou. E aí você acolhe essa pessoa, olha no olho. Sim. E depois... Porque, assim, as pessoas, elas precisam de carinho. As pessoas não se olham mais. É verdade. A vida está muito corrida. E quando você dá um olhar para ela de verdade, um olhar sincero, ela acaba confiando em você, ela acaba falando. E você dando um conselho amigo, aí vai. Tinha um amigo meu que estava num relacionamento muito ruim e ele falava, bom dia. Aí a esposa falou assim,
quem é essa pessoa? Você deu esse bom dia assim? Eu dou bom dia assim, ele falava, porque eu sou assim, eu sou desse jeito. E acabou, obviamente, que esse relacionamento desse meu amigo não deu certo. Mas você também fez administração, fez um pouco de engenharia de produção e agora se enveredou pelo podcast. Como é que essas formações universitárias que você teve que parar por força da circunstância, por ter que sobreviver, chegou a impactar na tua vida em alguma coisa? Você pretende retomar essas atividades? Pretendo. Porque eu acho que o estudo é a base de tudo, né? Sim, sem dúvida. dúvida. Eu acho assim, você pode ser um empresário, mas você precisa ter um mínimo. Você precisa, não só a faculdade, tem outros cursos. E eu tenho 240 crianças cadastradas num projeto social. Isso, você falou, que projeto social que você Muito faz? bonito. Como é que é? É lá em colégio. Sim. São 240 crianças cadastradas. Elas vão lá, o chamariz é o futebol. Claro. Futebol é futebol, assim, Isso. eles são apaixonados. Ali a gente dá valores. Eles vão para jogar futebol, você empurra o livro. É isso aí. Mas assim, a gente dá um café da manhã reforçado. Legal. A gente dá o futebol, mas a gente dá palestras, a gente dá aula de reforço. E essas crianças passam um dia nesse projeto? Não, é uma vez na semana. Tá. Só que a gente está querendo implementar durante a semana com reforço escolar, pelo menos 3 vezes na semana. E hoje você tem apoio financeiro de alguém, de alguma entidade? Então, não. É pela gente mesmo. Então, são os voluntários que trabalham, ninguém recebe e tudo que sai dali, que é aplicado ali, é um fundo de um grupo de pessoas que apoia isso. Isso. Mas já saiu alguns jogadores de futebol, a gente consegue camisas de jogadores e a gente rifa e paga o E vai local. pagar desse jeito, mas não tem uma estrutura profissional de manter isso com fluxo de caixa constante que possa fazer com que você tenha um mínimo de planejamento. Você sempre... A gente está indo, vai caminhando. É pela fé mesmo. Pela fé. Pela Mas fé. eu acho que a gente Força pode de ajudar nisso, vontade. viu? Assim, você é deputado estadual, uma vez eleita, Deus queira que você Sim. seja eleita, infelizmente você não tem verba de emenda parlamentar. Já os federais têm. Sim. E esse tipo de projeto cabe como uma luva em projetos que você pode casar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma Unirio, por exemplo, 2 federais que estão no Rio de Janeiro, e você fazer um aporte de recurso de emenda parlamentar e ajudar de uma forma legal, regular, portanto, previsível. E você consegue manter uma estrutura profissional recebendo, porque assim, eu acho lindo o voluntariado, mas o voluntariado ele é inversamente proporcional à dificuldade financeira que a pessoa vai atravessar. A partir do momento que você tem uma grande dificuldade financeira, você tem que interromper o voluntariado para poder fazer alguma coisa que vai pagar a tua conta de luz, por exemplo. Sim. E aí, então o voluntariado depende não só da tua boa vontade, mas de uma disponibilidade financeira que nem sempre aquela pessoa tem. Se você incrementa isso com apoio de emenda parlamentar, inclusive colocando nessa estrutura acadêmicos de educação física, acadêmicos de outras formações universitárias, e você pode, inclusive, pagar bolsa para esse acadêmico, você faz coisas fantásticas. Você vai fazer assistência, vai fazer pesquisa, vai orientar, vai fixar e vai dar uma experiência para aquele aluno de como funciona uma comunidade. E não só o aluno, os pais dos alunos. Acho que tudo é o apoio familiar, a base é a família. Se a gente traz esses pais para estar ali junto, porque muitos são ausentes, você dá um empreendedorismo com qualquer coisa, às vezes não é só a faculdade. Então, um exemplo, a menina sabe fazer unha, ensina para 2, já tem mais 2 pessoas trabalhando. E como é que você pensa? Hoje você não tem o poder, você não tem a caneta de deputado estadual, que eu faço votos que, esse número, né, 22.712, que você entre. De que forma você pretende trabalhar? E aí você vai ter mais força para ampliar isso que você faz. Qual é a tua ideia em relação a isso, um empreendedorismo. Ana Patrícia? Ou seja, ensinar essa pessoa a pescar mais do que você porque assim, quem tem fome dá o peixe. Tem pressa. A gente tem que dar, assim, o peixe para a pessoa, mas a gente tem que dar a vara e ensinar. Sim. E daqui a pouco ela vai ter a peixaria dela e vai começar a ter os empregos. Sim, vai gerar empregos. Eu também tenho certa dificuldade de fazer esse tipo de assistência, o assistencialismo por si, sem utilizá-lo para poder fazer com que essa pessoa fique autossuficiente. Fica dependente do governo, não ruim, é bom. ruim. Aí é comunismo. É claro. E eu acho que a gente pode ensinar. Então, você pensa em incrementar, aprofundar e ampliar, portanto, essa sua ação que já tem hoje 200 crianças. 240 crianças. Porque, assim, eu sou pediatra, não sei, a gente está até comentando antes de começar o
o nosso podcast. E com enorme frequência, eu, ao orientar uma alimentação para a criança, e você observa aqui o hábito do pai, daquela família totalmente equivocado, todo mundo com prisão de ventre. Quando você faz uma dieta própria para essa criança, a criança melhora muito e os pais melhoram muito também. E me faz lembrar uma ocasião, e aí, assim, a criança ajuda muito. Uma senhora, uma mãe de um paciente foi no meu consultório, hoje não faço mais consultório, e aí chegou e falou assim, eu falei assim, que criança agradável, que eu não sei o que é criança realmente agradável. E aí a mãe falou assim, doutor, você não viu nada, essa criança é uma peste, essa criança aqui. E quando a mãe fala isso da criança, a criança começa a ser a peste que a mãe achava. As palavras têm poder. Começou a mexer em tudo. Né? Doutor, eu preciso que você me encaminhe para psicólogo agora, me encaminha para psicólogo. Você não tem necessidade de psicólogo, a criança é normal. Não, tu me encaminha, tanto falou para encaminhar, que eu resolvi encaminhar. Encaminhei para psicólogo. 3 meses depois, a criança volta no consultório, a criança ótima. Eu olhei e falei assim, poxa, será que a criança está diferente desse jeito? Eu falei, e aí, como é que foi o psicólogo? Aí a mãe falou, foi muito bem. E aí? Já recebeu alta. Eu falei, que bom. Mas eu estou lá ainda. Ela que precisava do psicólogo, não era a criança que precisava. Então, quando você mexe na estrutura da criança, você pode influenciar positivamente essas famílias. E uma das ideias que eu tenho, uma vez eleita, é justamente poder colocar nessa estrutura que você já oferece lá, o futebol, a leitura, o reforço escolar, os outros elementos da medicina do estilo de vida. Ensinar a criança, por exemplo, a escovar os dentes, tratar da saúde oral, fazer com que essa criança tenha vacinação em dia, que tenha um trabalho de dormir bem, dormir de forma melhor, gerenciar estresse, bons relacionamentos, ou seja, aqueles pilares da medicina do estilo de vida, você vai dando esses elementos para essas crianças e elas vão, aos poucos, influenciando seus pais. Se não influenciar os pais, que tem pai que tem cabeça dura, pelo menos ela foi influenciada. Aquela semente foi plantada dentro dela. E essa criança não vai ser um adulto como o pai foi, vai ser um adulto melhor e vai ser um pai melhor. É a prevenção, né? Tá ali nas crianças. Isso para mim é fundamental. Você vê, se você não envolver criança, você não vai resolver a dengue, você não vai resolver as DSTs, você não vai resolver a vacinação em dia, você não vai fazer uma prevenção de uso de drogas, sempre com uma linguagem simples, focada, bem orientada, assim, sem aquele viés de sexualidade que alguns partidos vêm dando, né? Acho que não tem necessidade, não tem necessidade, né? Não tem. Porque a criança tem que ser criança. Isso. Ela não precisa saber. A única coisa que ela tem que saber, que a mãe tem que pegar um bonequinho, uma bonequinha, ó, aqui não pode mexer, nem aqui. Pronto, quem pode mexer aqui? Mamãe. Pronto, acabou. É isso que ela tem que saber, é só isso. Eu acho que, não sei se você concorda, a educação sexual não é para criança, é para a mãe da criança. É para a mãe da... Mas até para ensinar ela como é que ela deve abordar. Você pega uma bonequinha, você fala assim, filha, ó, só isso aqui não pode, ela vai entender. E se acontecer alguma coisa, vem falar com a mamãe. Claro. Pronto. E agora falando em crianças, lá a gente tem crianças especiais. É mesmo? Temos, a gente não exclui. E aí, como é que é essa? As crianças são receptivas. É na cabeça do adulto. O adulto que faz o bullying, né? Que enche o saco. A criança, se você conversar direitinho com ela, ela vai. E eu também tenho uma parceria, sou colaboradora de várias ações sociais. A gente tem um colaborador que a gente tem com as crianças, com várias síndromes, que os pais vão para dentro da piscina com aquela criança. Olha que legal. E aí vai aprendendo a lidar com ela. Vai aprendendo a lidar o melhor médico é quem? É o próprio mãe e papai. É o próprio pai. Então, a gente consegue, depois de um laudo, a gente consegue inserir o pai e a mãe dentro da rotina daquela criança. Mas por quê? Os pais não têm uma assistência. Os pais precisam de uma assistência. E ali a gente consegue dar uma assistência para os pais. Precisa ser ouvido, né? Precisa ter um bom dia sincero, boa tarde sincero. E vou te falar, a gente fica às vezes com os pais, eles vão para a piscina junto. Depois, a gente tem outras atividades, eles vão para cima, vão para academia. Olha só, isso. Então você influenciando o pai e a mãe. Bem-estar. Ou seja, implantando ali a medicina do estilo de vida, na sua essência. E muitos que tem, a gente vai vendo a aptidão, vai para as Paralimpíadas. É mesmo, das crianças que têm algum quadro especial. Isso, e vai indo. Muito legal. E vai indo, e vai caminhando. Eu acho assim, muitas pessoas têm um sentimento, queria tanto ajudar, mas a gente fica sempre aquela coisa, quero tanto. Gente, vai pra rua. Você vai ver, você vai achar muitas coisas. Mas quando você estabelece, dá uma estrutura como essa, porque às vezes as pessoas querem ajudar e têm dificuldade até de saber como fala.
Tem algumas coisas na área da média, eu fui bombeiro há muito tempo, então teve umas histórias assim. Uma vez eu peguei um paciente, para você entender, que tinha sido batido com a moto, feriu muito a perna, e aí a pessoa que estava lá querendo ajudar, a pessoa tinha uma perna amputada, dizendo assim, calma, eu sei o que é isso. Ele não tinha amputado a perna. Então, para ele, aquela mulher naquele momento, seria ótimo, mas não naquele momento. Seria boa se ele tivesse realmente perdido a perna e ela passar a experiência dela. Então, é o tipo da pessoa, do conselho interessante, mas no momento errado para a pessoa errada. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Assim, porque pode parecer uma coisa estranha, mas a pessoa assim, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso. E quando você olhava para a moça, você tinha uma das pernas. Então, eu acho que ela seria uma pessoa ideal para trabalhar numa situação de perda de fato, não naquele momento de estresse intenso. Então, assim, às vezes a pessoa quer ajudar e a pessoa prejudica. Mas tem vários tipos de você ajudar, entendeu? Por isso que eu acho legal você ter uma entidade como essa, uma estrutura dessa que você tem. Então, eu sou colaboradora e dentro dessa ação tem pessoas amputadas, com todos os tipos de deficiência. Então, o que a gente pega? A ressocialização através do esporte. Porque o esporte, não só o integra esporte, as pessoas. Sim, tem um rapaz que ele perdeu as pernas, aí ele não podia fazer o que ele fazia antes. Ele começou a fazer outras coisas com as mãos. Eles não querem se aposentar, eles querem trabalhar, eles querem se sentir útil. Patrícia, né? Ana Patrícia, qual foi a sua motivação para vir candidata a deputado estadual? Deputado estadual, primeira pergunta, e por que PL? Então, eu com 18 anos, eu comecei a ser colaboradora de um orfanato. Eu sempre gostei. E aí nisso tinha umas meninas que tinham 15 anos, aí a gente fez a festa de 15 anos para elas. Legal. Aí nisso tinha outras pessoas que já iam fazer 18 e teriam que ir embora. Sim. Aquilo ali tocou no meu coração. Se minha mãe me mandasse embora com 18 Caramba, anos... o que você faria na vida? O que eu ia fazer da minha vida? Eu sabia vender. Uhum. Eu sabia me virar, mas ao mesmo tempo, eu não me via sozinha. Você precisa ser vendedora, né, Ana Patrícia? A minha mãe me jogou, tipo assim, vai vendendo. E aí eu parei e pensei, gente, e eles? Que não teve uma boa escola, não tem um curso de inglês, porque a gente vai fazendo tantos cursos, nossos pais botam a gente na aula de balé, futebol, inglês, é um monte de curso. E a gente vai sair dali com 18 anos, eles vão fazer o quê? É difícil. É difícil. Aí aquilo ali foi um gatilho pra mim. Eu preciso entrar na política. Com 18 anos. Hoje você tem 30, que você comentou, 30. E demorou 12 anos para entrar. Não, eu fiquei por trás. Eu queria conhecer a rua de verdade. Entendi. Eu queria assim, ver o sentimento, eu queria ver na pele, porque assim, o que acontece? Muita gente entra na política, acha que vai fazer muitas coisas. Uhum. Então eu queria entender. Até para saber o que vai prometer. O que é necessário naquele local. Entendi. Porque não é necessário para um outro. A gente tem que entender. E por que PL? Partido Liberal. Qual foi a tua motivação? Bolsonaro. Quer dizer, mesmo... eu conheço o presidente Jair Bolsonaro pessoalmente, quando ele era deputado federal, até pedindo apoio para a universidade. Então, ele é aquilo, né? Ele é aquela figura, né? Uma pessoa pura, eu reputo ele como puro, como uma pessoa de bom coração. E ele é aquilo ali, ele não fica usando meias palavras, ele fala. Não, ele fala o que pensa, que está no coração dele. É um ariano puro. E é uma pessoa que tem feito, na minha opinião, um trabalho muito bom, né? Assim, você vê o que ele foi feito nesses últimos 4 anos, foram feitas obras que você não via sair do papel, você não ouve mais falar naqueles escândalos que você ouvia, né? De malas de dinheiro aqui e acolá. Então, assim, isso realmente me motivou também a vir pelo PL. Mas, tão importante quanto isso foi a possibilidade de eu ser candidato. Pela primeira vez eu me filiei a um partido, do Partido PL, porque é onde eu posso falar a verdade acerca das minhas convicções éticas, políticas, das minhas convicções técnicas e científicas. Porque nessa questão da Covid-19, eu tratei mais de 5.000 pessoas, orientei vários colegas médicos na forma de tratar os pacientes com a Covid-19. Eu sou pioneiro na abordagem, na sugestão da medicação imediata no mundo, tem um registro do que eu estou falando de janeiro de 2020, então logo essa doença começou a ser falada, então eu sou o pioneiro. E estudei bastante o assunto e coloquei em prática e tive um sucesso
muito grande. Os pacientes que eu tratei, da forma que eu tratei, bem no início dos sinais e sintomas, não teve morte. Tem pacientes de 6 anos a 100 anos de idade, nenhum evoluiu para falência respiratória ou foi para terapia intensiva ser entubado. Então, e no PL eu posso falar isso, eu posso falar da medicação imediata, eu posso ser um pouco reticente em relação ao inoculante, né? Eu posso ter a minha verdade científica manifestada de forma tranquila. Os outros partidos, eu não teria essa possibilidade. Essa liberdade, né? Essa liberdade. Partido liberal, você tem a sua liberdade. É exatamente isso. E no caso do PL, eu sou o único candidato a deputado federal da área de saúde. Então, aqueles médicos que ficaram indignados como eu, que tiveram suas vozes caladas, né, o seu direito de falar ceifado, essas coisas, podem considerar que o Edmilson Migovski vai ser o representante deles. Sim. E eu fiz uma coisa, cutuquei ainda mais, eu faço parte dos Médicos pela Vida. E no evento que teve em Brasília, eu fui ministrar uma aula sobre medicação da Covid-19, encontrei outros colegas, como Roberta Lacerda, Maíra Pinheiro, a Anise Yamaguchi, a Raíssa, a Maria Gadelha, colegas médicos ou médicas que vinham também com o mesmo pensamento. Eu falei assim, vocês precisam vir candidatas ou candidatos. Eu sozinho não consigo. Então, existe um grupo, certamente de 15 ou 20 médicos no Brasil, mais uns 15 ou 20 advogados que pensam como a gente pensa e que está vindo com essa proposta. Ou seja, ao ser eleito, eu não vou ser a única voz dissoante desse grupo que ignorava o tratamento. Teremos outros representantes de outros estados. No Rio de Janeiro sou eu, mas você em São Paulo, na Bahia, em Brasília, no Ceará, busque os seus representantes, porque tem pessoas muito boas que estão vindo pela primeira vez, como você e como eu, e que merecem o seu voto, a sua confiança, porque tenho certeza, vão lutar pela gente. Mas você já fazia isso com combate com o SUS? Você não trabalhava no SUS? Sim, sempre trabalhei no SUS. Com corrupção, com fraude, você atuava na linha de frente. Muito. Você tem 30 anos, então uma das ações mais interessantes foi quando eu combati os medicamentos falsificados em 97 e 98. Você era muito criança. Não, mas eu pesquisei tudo. Que bom. E era engraçado porque na época, eu, major do Corpo de Bombeiros, estava na vigilância sanitária, trabalhando de uma forma muito intensa, e o secretário de saúde que me nomeou coordenador-geral da vigilância sanitária, ele disse assim, Migovski, haja com bom senso, dentro da lei, e faça o que tiver que fazer. Deu aquele tapinha tradicional nas costas e mandou eu ir à luta. E foi muito interessante que a gente fez uma onda grande de moralização dos medicamentos. E com isso comecei a sofrer ameaças, natural, né? E aí um sujeito falou assim, doutor Migovski, todo homem tem seu preço. E eu falei assim, meu caro, eu não estou à venda. Isso aí. Aí ele falou assim, vai desde os tocados no teu bolso até um revólver na cabeça do seu filho. Eu falei, cara, o bicho pegou pesado. Imagina. Diante dessa ameaça, a minha mãe, que morava e mora em Realengo, começou a ficar um pouco tensa por um filho. E aí eu achei por bem, na época o governador mandou botar segurança para minha mãe. Minha mãe andando, minha mãe hoje é meio agitada, né? Estou falando de 20 e tantos anos atrás, ela era mais agitada ainda, e ela andava e o policial ia atrás dela, muito tensa, e ela não aguentou, liberou logo seguranças. E alguém falou assim, dona Marlene, você não tem orgulho do seu filho? Orgulho eu tenho, mas eu queria que fosse um filho de uma outra mulher, não o meu filho, porque ela tinha medo pela minha integridade física. Verdade. E as coisas foram assim. Eu não vim candidato nessa época, embora as pessoas achassem, né? Porque quando você aparece um pouco mais, alguém acha. Estou falando de 97, 98. Depois eu passei a ser diretor do Hospital de Pediatria, onde teve outras coisas nesse meio tempo, mas eu entreguei a forma como as pessoas corrompiam os agentes públicos, e foi uma meia hora de programa daquela revista semanal da TV Globo, do Fantástico, foi meia hora de programa, onde, de novo, eu mostrei que a gente tem que realmente combater a corrupção, e foi quando eu falei que quem rouba da saúde tira a vida das pessoas. Falando em saúde, junto com a UFRJ, você inaugurou o Laboratório de Inovação em Saúde, certo? Isso, Saúde Pública, que é um laboratório, né, que se presta a fazer o teste do pezinho ampliado. Porque assim, até hoje, né, exatamente hoje, o coordenador da minha campanha, que é o Rafael Pimentel, me trouxe um teste do pezinho alterado de uma conhecida dele. E aí me trouxe.
Esse teste de pezinho tem que ser repetido. Só que hoje, repete, mas demora o resultado. Só que nem sempre o resultado chega a tempo. Só que o resultado chega, mas você não faz uma integração do diagnóstico e do tratamento. E isso é possível fazer na UFRJ. O Instituto de Pediatria da UFRJ tem mais de 30 especialidades pediátricas. Eu faço infectologia pediátrica. Tem um que faz genética, tem outro que faz endócrino, tem outro que faz gastro, dermato e assim por diante. Então, essas doenças mais raras têm que demandar hospitais universitários bem estruturados. Então, o LISP, que aí foi uma outra motivação para eu vir candidato a deputado federal, que nós montamos o LISP com 3,5 milhões, com dinheiro de 4 parlamentares. Só que cada parlamentar federal tem 18, 20, 25, teve uns que tiveram 80 milhões de reais só esse ano, para gastar com aqueles projetos que ele vem a julgar pertinente. Ele coloca esse dinheiro onde ele quer colocar. Verdade. Imagina, eu com 3,5 milhões estou resolvendo o problema do teste pezinho do estado do Rio de Janeiro. E daí mais 18, 19, 20, 25 milhões e veja o que eu não vou fazer. Então, daqui para frente, eu tenho convicção que eu vou fazer muito mais pelo SUS daqui para frente, no atacadão, isso aí eu tenho certeza. Eu já fiz daqui para trás. Né? E, assim, você tem uma história, né? Sim, fazer essa parceria com deputados estaduais comprometidos, que pensam no social pela sua essência. Cara, a gente vai fazer uma dupla maravilhosa. Com certeza. Né? Não vou chamar de Batman Robin, ou então Batman e a mulher, como é que é? Mulher Batman, mulher, como é que é? Batgirl. Batgirl. Podemos fazer Batgirl. Vamos aí nessa pretensão de sermos a diferença nessa... Com certeza, acho que juntos somos mais fortes. Mais fortes. Estou muito feliz de você estar fazendo dobradinha comigo no PL. Eu, né, no número 2224, você no número 22712, e nós dois neófitos, né, sem esse vício da política. Eu acho que a gente vem aqui propondo que a população repense e, se pensar em renovar, sejamos nós. A questão é essa, por exemplo, você falou assim, 12 anos, né, você passou e você não entrou, porque eu precisava conhecer. E você, nesse meio tempo de médico, são quantos anos? De formação, eu formei em 84, então eu estou indo para 38 anos de médico. 38 anos, formado. Então você tem uma bagagem quase muito uma grande. Ana Patrícia e meia. É isso aí. Então, assim, as pessoas que estão lá não têm uma ideia, às vezes, não estou julgando, cada um, né? Você tem como se fosse um dossiê. Do problema do SUS, da saúde ou da segurança pública. E vejo de uma forma diferente. Você vê de uma forma diferente. Eu vi vários deputados, até do PL mesmo, eu vi que eles lutavam, mas eles lutavam buscando informação. Por exemplo, eu não vou citar para não ser injusto, mas teve vários bons deputados federais e estaduais que eu os apoiei, mas eu não via ninguém que tinha uma formação tão sólida quanto eu tenho, a formação acadêmica. Acho que é o olhar. Você tem um olhar como se fosse incisivo. Você vai saber onde você tem que fazer. O erro que você viveu. Você como médico, não é? Tem uma história também que uma vez, eu acho que representa um pouco isso. Uma coisa que o deputado que não tem formação, ele vai se respaldar nos outros técnicos e vai falar o que ele tomou conhecimento. Sim, sim. No meu caso, eu acabo falando aquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu tenho uma experiência. Pois é, tem uma história que eu sempre que se fala da experiência, eu me lembro que é uma história que se deu na emergência da UFRJ, com o Dr. César Bevilacqua. Era um médico muito competente, não tinha um currículo de mestrado, doutorado, mas era uma pessoa que você podia botar uma criança grávida na mão dele que ele resolvia. O cara era muito estudioso. E aí uma vez ele fez um esquema de antibiótico pouco usual para umas crianças da emergência, e duas recém-formados perguntaram: César, onde foi que você leu esse esquema de antibiótico? Ele falou: não estou na fase de ler esquema, estou na fase de escrever esquema, mostrando que a experiência, quando você não tem informações completas acerca daquele problema, são fundamentais essas experiências diversas que você tem. E no caso da Covid-19, não se tinha experiência, assim como se tem experiência de publicações em relação à varíola do macaco. Então, se a gente não assumir essa posição de opinar, tomando por base o bom senso, conhecimento, outras enfermidades semelhantes, vai ter gente, como a gente está vendo agora, a gente está gravando esse podcast em meados de agosto de 2022, impondo para mim, tem que usar máscara para evitar
a varíola do macaco. Ninguém quando, sabe. na verdade, não, quando, na verdade, a varíola do macaco se dá pelo contato próximo, mesmo próximo. Teve agora uma publicação recente de um casal, um casal homoafetivo, os dois homens que fazem sexo com homens, que foram para uma festa, um monte de gente se contaminou, e aí o cachorro dele se contaminou no orifício perianal com o mesmo vírus que ele tinha. E ele falou que é porque o cachorro dorme muito próximo. Eu posso aventar outras hipóteses que ele fez com esse cão. Eu tenho todo o direito de aventar isso. Mas assim, eu não sei. Mas de qualquer forma, não é o uso da máscara que vai fazer com que você não tenha doença. É talvez esse distanciamento das lesões. Então, ou a gente tem esse conhecimento técnico para orientar, ou vão querer nos impor novamente a máscara, que também tem muito mais o sentido de mordaça do que de máscara, porque o que estão fazendo com a população é um absurdo. Você vai no mercado, está lá a moça que atende no caixa de máscara, e eu não, porque eu sou melhor que ela, não preciso usar máscara. Você vai no restaurante, está lá o garçom de máscara, ou seja, o vírus só dá de uma certa altura para cima, quem está sentado o vírus não pega. Então são essas incoerências, né, que você vê. No dia eu recebi uma foto de uma orquestra onde as pessoas estavam tocando flauta e instrumento de sopro, a máscara aberta aqui para botar o instrumento de sopro. Entendeu? Como eu vi no outro dia, a pessoa na Lagoa Rodrigues de Freitas pedalando sozinha com máscara. Vai pegar de onde a infecção? Então, as pessoas vão impondo a gente essas pseudo-verdades e vão deseducando a população. E aí a população vai adoecendo, quer pela doença infecciosa, quer pela doença mental. E outra, porque uma vai cumprir, a outra não vai, aí vai gerar um conflito tão grande, e depois ninguém sabe o que está acontecendo. E aí ninguém sabe a verdade. Aí você vai ouvir uma televisão que hoje, ao invés de ouvir os dois lados, ouve um único lado. Né? Então, nesse processo, é por isso que a gente tem que ter essa voz ativa. Você tem uma experiência de vida que eu não tenho, e no dia que eu te precisar ter alguma informação de coisas sociais, como você vem, da mesma forma que o dia que você precisar de alguma coisa relacionada com a saúde, você vai conversar comigo, a gente vai fazer boas parcerias, onde esse pessoal do bem, que quer o bem da população, vai prevalecer. Né? O que eu vejo, infelizmente, são pessoas querendo perpetuar o poder pelo poder. Quer ver uma coisa que me irritou profundamente? Agora, a redução da gasolina. Sim. O pessoal de um determinado partido foi contra. Se eu fosse desse partido, eu ia dizer assim, não, está baixando o preço por questões eleitorais, para ele ter baixado antes, eu vou votar a favor porque eu estou aqui a favor da população. Não, ele vota contra, porque politicamente vai ser importante para quem está. E dane-se a questão econômica. Uma outra coisa que me irritou foi nesse momento do tal do marco, marco brasileiro, nacional do saneamento básico, um monte de partido de gente de esquerda votou contra o marco nacional de saneamento básico. Olha quanta doença vai estar por trás disso. Mas sabe qual é o problema? As pessoas é muito partido. A gente não tem que ser partido. A gente tem que ser pessoas. A gente tem que ser humano. A gente tem que pensar, porque o meu partido vai votar não. Mesmo eu querendo votar sim, eu vou votar não, porque eu sou partido. Não, a gente não é partido, a gente é ser humano. Isso aí. A gente tem que pensar no outro. Na minha consciência, assim. Eu sou a pessoa. Coloca a mão na consciência, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Porque as pessoas falam assim, todo político é ladrão, todo político é corrupto. E você? O que você está fazendo? Será que você está... a fila... Você está... Por exemplo, tem um trânsito. Você vai naquela fila lá que não tem? É errado também. No acostamento? No acostamento. Ou então, como teve um que falou assim, professor Migovski, que eu vou te ajudar, depois você vai lembrar de mim. Mas de você por quê? Desculpa. Eu quero que você vote em mim pelo que eu vou fazer pela sociedade, pela população, não por você. E outra, sabe que eu falo assim, gente, estou vindo como candidata, deputada estadual, o que você vai me dar? Um abraço e muito obrigado. Não, a pessoa quer outras coisas. A gente tem que pensar que quem está fazendo isso, ela vai estar te roubando lá na frente. Entendeu? A gente que está entrando agora, a gente tem que ter essa consciência de falar para as pessoas, gente, a gente está entrando por vocês. É claro. Para fazer a diferença. A gente quer fazer a diferença. E vai fazer. Então, vamos fazer. Porque assim, você tem você é médico, você vai lidar com a saúde e com outras coisas. Eu entendo do povo, das ruas. Eu entendo o que é necessário. A mãe que tem um filho
um exemplo, um filho autista ou um outro filho tem vários graus, não consegue trabalhar. Então, vamos olhar para ela? Os invisíveis. A gente tem que ver os invisíveis. Então, assim, às vezes, aquele político que está cheio de dinheiro, te dando dinheiro, fazendo N... Não estou falando de políticos de partido direita, esquerda, políticos. Nós dois estamos fazendo uma dobrada para a gente entender, para vocês entenderem que a gente quer fazer a diferença mesmo. Isso é interessante, assim. E esse recurso que eu vou ter de emenda parlamentar é um recurso muito bom. Não é muita coisa que você pensa em termos de saúde pública, mas quando bem aplicado vai resolver vários graves problemas de saúde pública. Se tem uma ideia, o Hospital de Pediatria da UFRJ, eu com 5 milhões de reais, bem gasto, eu vou fazer um centro cirúrgico maravilhoso dentro desse hospital. Você pode apadrinhar a cada ano determinados hospitais federais, fazendo a diferença para esses hospitais federais. Você pode atuar, por exemplo, fiscalizando o uso do recurso federal nos hospitais federais. Quer saber o que está acontecendo? Porque um dos papéis do legislativo é fiscalizar o executivo. É saber o que o executivo está fazendo com aquele dinheiro que foi disponibilizado para eles. E quer ver uma coisa? Um deputado estadual tem que fazer lei, certo? Aí tá lá na Câmara dos Vereadores, da onde tem que ser, eles estão discutindo aonde tem que ser a capital do casamento, que tem que ser em Petrópolis. É necessário isso? Com tantas coisas que tem que ser faladas, tem que ser pontuadas, que tem que ser falado assim, não, essa lei aqui vai ser aplicada. Um exemplo, direito das mulheres. Vamos falar de mulher. Lei Maria da Penha. Várias leis aí são aplicadas de uma forma correta? Se uma mulher bate lá na DEAN, ela é bem recebida? Será que todas as leis... O papel do deputado estadual é fiscalizar o executivo estadual. Mas será que as leis estão sendo realmente contempladas, efetivas? Né? Será que está sendo? Mas aí você tem que abrir um canal de comunicação para isso. Essa escuta que você tem, de escutar a população. Escutar a população. Você pode fazer diferença, realmente. Vai fazer diferença, com certeza. Então, assim, eu queria que você... a gente vai dar agora nosso recado final, Ana Patrícia. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Sim. Meu nome é Ana Patrícia. Eu digo que sou o grito... E você não tem só 4 segundos, não, né? Porque não. Você teve quanto tempo de televisão? 4 segundos. E teve 4 e 8, não? 4 e 8. Foi a mesma coisa. Depois eu vou falar para você. Me fala depois que você falou em 4 segundos, em 8 segundos, então eu passei a passar aqui. O invisível vai se tornar real. Você falou isso? Hein? Falei. Caramba, que legal, Eu quero forte. que os invisíveis, você, pessoal que está em casa, mães, trabalhadores, caminhoneiros, artistas de rua, camelô, essas pessoas que não são assistidas, tenham uma voz. É o grito das ruas. Aqui a rua tem voz. 22712. Ana Patrícia, sou eu. Ficou bonito. O meu fiz assim, 4 segundos. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Sim. Federal, Edmilson Vigovski, 2224. Esse foi de 4 segundos. E o de 8 segundos eu falei assim, fique aqui, fique bem, fique com a gente. Deputado federal, Edmilson Vigovski, 2224. Se em 8 segundos eu dei meu recado, imagina em 4 anos. Pois e aí eu acho que a gente vai estar aqui voltando, se Deus quiser, daqui a 4 anos, na sua reeleição, né, ou numa outra posição que você esteja pleiteando, para você resumir o que você fez nesses 4 anos de mandato, que o povo vai honrar com o voto, vai me honrar com o voto. Eu acho que o justo, o correto, deve prevalecer e vai prevalecer. Os bons não podem perder para os maus. Com certeza. Então tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast, que é o Amigovski, que é o podcast de Edmilson Vigovski, que acabei de entrevistar a Ana Patrícia, que é candidata a deputada federal pelo PL, e o número 22712. E eu, encerrando aqui, Edmilson Vigovski, número 2224, deputado federal pelo PL, o único candidato da área de saúde do estado do Rio de Janeiro que está vindo pelo PL, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente, até o próximo encontro com vocês.